Hoje nós estamos aqui para começar mais uma jornada, uma semaninha. Gente, tá esquisito esse vídeo, não tá? A cor aqui tô estranha, não tá legal não. Tá esquisito aqui, mas pronto, vamos com a esquisitice mesmo. Hoje nós vamos estar abordando aqui o segundo tema escolhido para a semana, né? Nós fizemos uma votação e hoje nós vamos então tratar do feminino e o masculino nos relacionamentos, quer dizer, a semana inteira, é uma série, digamos assim, né? É a série da semana. Bom dia para você que está chegando, todos vocês que estão aqui, e eu estou muito feliz da gente estar junto, mais um dia aqui. Vamos falar do feminino, vamos falar do masculino, vamos falar de como isso se dá nos nossos relacionamentos, a manifestação desse masculino e desse feminino em nós, desse masculino e desse feminino nos nossos parceiros. Portanto, assistam todos os dias, porque a cada dia a gente vai trazer um pouquinho disso até concluir, né? Na sexta-feira, o nosso assunto, tá bom? Cleide, bom dia. Bom dia, Simônia, que já chegou. A Cine, Dione, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo estar aqui com vocês todos os dias, não é? E mais uma vez lembrando, amanhã, para quem já está lá no nosso grupo, Grupo VIP 360, que o link ainda está na bio, eu vou retirar ele amanhã, ok? Esse grupo é o grupo para as pessoas que querem participar de uma reunião que eu vou fazer amanhã, explicando o método Cura 360, nossa formação profissional, nosso curso já validado na Biblioteca Nacional, nosso conteúdo, né, na Abrat, tudo direitinho. A gente passou por um processo de homologação, está tudo homologado, tudo ok, né? E agora você vai poder ter contato e entender exatamente do que se trata essa formação. Eu acredito que é uma formação diferenciada, no sentido de trazer para vocês não só a parte espiritual, mediúnica, né, das técnicas energéticas, mas também traz para vocês um grande entendimento do funcionamento da psique humana, do comportamento, né, da parte realmente simbólica do ser humano, que influencia as relações, a forma como as pessoas se veem, se relacionam com o mundo. E eu acho que a junção dessas duas coisas, eu acho que tem dado muito bom, né? Assim, pelos testes que a gente tem feito, pela equipe que já testou, pelas pessoas, pelos terapeutas que caminham comigo mais pertinho, que inclusive já estão aplicando algumas técnicas com os seus assistidos, com os seus clientes. Então, se você tem vontade de saber um pouquinho mais sobre isso, você está aqui, você já me conhece, né? Você já validou quem eu sou, você já confia e tá curioso para saber, né? Então você entra, ainda dá para você entrar hoje, né, no grupo VIP, porque amanhã eu vou estar liberando um link do Zoom um pouquinho antes das 8 da noite para você entrar nessa reunião comigo, onde eu vou mostrar todos os módulos, todo o conteúdo programático, e temos um preço especial para quem estiver nesse grupo. É uma formação com mais de 160 horas. E se você ainda não é terapeuta, você sai com a possibilidade de ser. Você pode ir na Abrat e se registrar, porque o número mínimo de horas, mais do que o mínimo de horas, está sendo cumprido nessa formação. Nós temos lá catalogado, homologamos esse curso como formação profissional. Então você sai com um diploma de formação profissional, ok? E você pode, então, abrir o seu consultório e atuar como terapeuta, caso você deseje. Caso você não deseje, fala assim, já eu quero só me conhecer. Mergulha, entra de cabeça, entra na comunidade, né? Vai fazer a sua jornada de autoconhecimento, porque a gente se transforma enquanto estuda, a gente se transforma enquanto participa dos workshops, participa das vivências, ok? Então, prepara o seu coração. Se você quiser participar desse grupo pequeno, nós ainda não estamos comercializando, vamos começar a comercializar acho que na quarta-feira. Na verdade, a gente vai abrir para as aulas gratuitas, né? Então, você que ainda não está juntinho com a gente, mas é aqui do grupinho, tá sempre aqui comigo,
você pode já entrar lá e no grupo e esperar, porque amanhã a gente vai ter essa reunião, tá bem? Essa reunião com você que está no grupo VIP 360. As minhas alunas que já compraram, tá tudo certo. Tem um grupo de alunas que já compraram, já garantiram sua vaga. Esse grupo VIP que vai ter amanhã, né, a reunião, terça-feira, esse grupo VIP é para você que já anda coladinho comigo, que já ama tudo que a gente ensina aqui, que de alguma forma já participou de algum curso, já participou de alguma sessão avulsa das nossas técnicas e tem vontade de fazer essa jornada comigo. Você pode ainda entrar no grupo VIP 360 até amanhã, tá? Passou de amanhã, a gente vai fechar esse grupo. Esse grupo vem com um preço especial para quem tá lá, vem com alguns bônus especiais, algumas reuniões especiais que as outras alunas que vão vir depois, elas não terão. Só você vai ter, né? Você que está aqui comigo todo dia, que já confia em mim, que já me conhece, que tem amigas aqui, ok? E se você tiver alguém para indicar, esse é o momento. Quer dizer, se você quer que essa pessoa também receba esse benefício, você já pode indicar até amanhã, porque a gente vai ter reunião amanhã à noite, às 8 da noite, ok? Então, meus amores, sejam muito bem-vindos e hoje começaremos então a série feminino, masculino e os relacionamentos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do feminino, hoje eu vou falar mais do feminino, amanhã nós vamos falar mais do masculino e depois nós vamos falar desse feminino e masculino no homem e na mulher, porque são coisas diferentes, né? Eu vou fazer uma explanação bem rápida aqui para vocês compreenderem como que isso se dá. E nós vamos entender essa interação entre masculino e feminino de um homem e o masculino e feminino de uma mulher dentro dos relacionamentos afetivos íntimos, afetivo-íntimos, né? Então, nós vamos fazer essa jornada, construir, costurar, trabalhar nesses assuntos que são tão importantes para o nosso autodesenvolvimento e também para a saúde mental da nossa própria família, né? Porque quando eu começo a compreender como o meu marido funciona, como o meu parceiro funciona, ou como a minha parceira funciona, é muito provável que a gente melhore em muito a qualidade de vida, a nossa qualidade, a nossa forma de se relacionar com o nosso parceiro. Então isso é muito importante. Também é muito importante para você que está criando filhos, né? Para você que está formando pessoas. É muito importante você ter essa noção, porque você vai conseguir conduzir certas questões na formação, você vai conseguir ajudar, ajustar, né, na formação desse caráter, desse filho ou dessa filha, algumas coisas muito importantes nesse equilíbrio do feminino e masculino dentro de nós, do yin, do yang, e assim vamos melhorando a humanidade, certo? Vou tirar esse teclado daqui, trazer os meus alfarrábios, e vamos começar a falar. Quer dizer, antes de eu olhar para esse papel aqui, eu quero trazer um conceito junguiano muito simples de entender, que a gente precisa compreender para poder fazer essa jornada do feminino e do masculino. Jung, ao estruturar a psique humana, ele divide a psique em consciente e inconsciente, tá? E dentro desse consciente, desse inconsciente, para fazer a interação entre consciente e inconsciente, a gente tem um elemento, né, chamado ego. O ego é a nossa personalidade atual. O ego é a forma como nós lidamos e interagimos no mundo. Mas o ego tem uma função muito interessante, que é conseguir lidar com as questões internas, as questões inconscientes e as questões conscientes da nossa experiência aqui, né, na terceira dimensão. E ele vai então ajustando para que tudo viva e faça um movimento harmônico, para que nós não desmoronemos. Então, é o ego, o regulador, digamos assim, né, da nossa realidade, daquilo que está manifestando aqui no mundo real, aqui nesse mundo de terceira dimensão, onde a gente tem matéria concreta. Bom dia, Eleni, bem-vinda! Então, digamos que dentro das estruturas da psique, nós temos o ego como esse, digamos, podemos inclusive, né, chamar de arquétipo, podemos chamar de arquétipo o ego, tá?
Não gosto muito de colocar essa nomenclatura para não confundir as pessoas, mas é um mediador, é um elemento mediador, ok? E esse elemento mediador, ele faz então essa ligação entre inconsciente e consciente, fazendo que, deixando sair do inconsciente para o consciente aquilo que ele percebe que a psique terá estrutura para suportar. E aí a gente vai fazendo então esse trabalho. Eu falo muito com as minhas alunas assim, quando a gente está atendendo alguém, tem sempre uma proteção. Quem protege todo o sistema psíquico é o ego, ok? Então quando a gente vai muito a fundo em alguma questão que a pessoa ainda não está preparada, isso gera uma resistência. E essa resistência é a proteção do ego para que a estrutura psíquica não desmorone, para que a pessoa não se dissocie, não se despersonalize, não entre num surto psicótico, tá? Não entre num surto paranoide. Então, o ego tem essa função importantíssima de fazer a mediação entre o consciente e o inconsciente, entre o que é claro e o que é escuro dentro de nós, entre a luz, que seria a nossa consciência, e nosso inconsciente, que está num lado mais sombrio. Essa sombra não tem só elementos negativos, mas é aquilo que está oculto. A sombra é tudo em mim que está oculto, é tudo em mim que o meu ego ainda não permitiu, né? Ou ainda se percebe que o conjunto psíquico ainda não tem estrutura para trazer para um nível de consciência. Dentro dessa sombra, né? Dentro dessa sombra existe um elemento. Na mulher, o Jung na sua teoria clássica, existem já outras interpretações, a gente vai deixar bem claro isso aqui, ok? Então, Jung traz da seguinte forma: toda mulher tem no seu inconsciente o ânimos, que representa o seu masculino. E esse ânimos é a sua energia masculina. Ela é formada no seu relacionamento com o seu pai, com as figuras masculinas da sua vida, mas principalmente na relação que essa mulher tem com o seu pai, ok? Então, dentro desse arquétipo ânimos, existe também uma polarização, ok? Essa energia, deixa eu tirar aqui o barulhinho, gente, porque tá um barulhinho do WhatsApp, deixa eu tirar aqui. Não gosto de barulhinhos de WhatsApp enquanto eu estou dando aula, porque aqui é o aulão da Gel. Não quero. Isso, pronto, agora não tem mais barulho, tá? Então, é importante a gente lembrar esse conceito. Bom dia, Fafá! É muito importante você atentar a esse conceito. Então, a mulher, isso no posicionamento clássico da análise junguiana, ok? A mulher, então, no seu inconsciente, ela vai ter essa estrutura chamada ânimos. Esse ânimos representa o masculino dentro dela e tem dentro desse masculino energias que podem ser polarizadas entre positivas e negativas, tá? Eu tô trazendo de uma forma bem simplificada. Mas já o que significa isso? Significa que quanto mais a formação desse ânimos foi positiva, a sua relação com o masculino foi positiva, não foi violenta, agressiva, abusiva ou abandonada, ok? Essa pessoa ela vai ter muitas características masculinas positivas, né? Então ela vai conseguir ir para o mundo, ela vai ter a possibilidade de construir riqueza, né? De ir para a vida, de ter uma profissão, de ter um sonho, um objetivo, tá? Porque a gente vai compreender assim, vocês querem uma coisa bem simples, todo masculino dentro de nós está relacionado com o ir, né? Com o trabalho, com o fazer. E o feminino está muito ligado aos relacionamentos, como eu me relaciono, né? Com o mundo é o meu lado feminino. E como eu ganho dinheiro, vivo, me sustento, me projeto, né? Que é a parte profissional, o trabalho, a minha forma de encarar o trabalho, está ligado com esse masculino. Então, para nós, mulheres, né? O nosso ânimos está muito ancorado na questão do nosso relacionamento com o nosso pai, se ele existiu, se ele não existiu, se ele foi ausente, se ele foi presente, se ele foi amoroso, bondoso, incentivador, ou se ele foi agressivo, violento, abusivo, tá? Então,
Uma mulher que tem um pai abusivo constrói um ânimos abusivo, certo? Constrói essa energia dentro da psique dela inconsciente abusiva. Ah, João, mas só vai ter coisas negativas desse ânimos? Não, vão haver coisas positivas também. Tudo depende de como ela foi lendo essas relações, essas interações com o mundo masculino até os 7, no máximo 8 anos de existência dessa mulher. A mesma coisa o homem. Dentro da estrutura psíquica masculina, né, do homem, a nível consciente masculino, ok? Esse homem, a nível inconsciente, vai ter lá, então, a sua ânima. E a sua ânima, então, são todos os seus aspectos femininos. Todos os seus aspectos que foram formados a partir da observação, da interação com a sua mãe, com a sua relação com a sua mãe. Então, quando nós olhamos para certas atitudes de certos homens, a gente consegue perceber nitidamente que aquilo é um comportamento feminino e imediatamente a gente consegue reconhecer se é um comportamento feminino positivo, né, que vem de um lugar construído no afeto, construído na troca, na nutrição, na alegria, né, na companhia, ou se é um feminino construído, né, num lugar de vitimismo, de distanciamento, de cobrança, e a gente pode perceber isso nitidamente. Vou dar um exemplo bem clássico de como a gente pode perceber um homem e uma mulher interagindo com a sua ânima e o seu ânimos ferido. Toda vez que existe um casal onde eles estão, por exemplo, tendo uma discussão, mas os dois estão polarizados com a sua ânima e o seu ânimos em dor, o que a gente vai perceber? Primeiro, um homem que se fecha, um homem que se isola, um homem que não quer falar, um homem que se vitimiza, um homem que fica muxoxoxó, né? Um homem que se coloca num lugar assim de introspecção, de não querer contato. Isso, digamos que é uma polaridade negativa de um comportamento feminino, ok? E o que isso vai causando na mulher, gente? Ela vai ficando o quê? Irritada, né? Ela vai ficando cada vez mais nervosa, irritada. E aí o que a mulher faz quando ela tá assim? Normalmente ela é muito agressiva. Então quando você vê um homem polarizado com a sua ânima no seu estado mais doloroso, ferido, e uma mulher se relacionando com um homem, usando a sua energia do ânimos, ferido, dolorido, o que vai acontecer? Essa mulher vai ficar um monstro, um bicho. Ela vai perder completamente as estribeiras. É aí que começa a voar escova, começa a voar bota, começa a voar tênis, não é? E a mulher grita e esperneia. Por quê? Porque o que está ativo ali naquele momento é o arquétipo do ânimos, é essa energia masculina dela que não está polarizada com a saúde, né? Com a construção de uma energia masculina feita dentro de um processo de amorosidade, de um processo de usar a energia da raiva, de usar a energia de construir para construir. Essa energia está sendo usada para um processo destrutivo. Eu acho que a maioria de vocês já tinha ideia, né, principalmente quem já anda aqui comigo há um tempo, já tinha um pouco essa ideia sobre esses arquétipos do inconsciente, feminino e masculino, a ânima e o ânimos, isso a gente falando aqui pela análise junguiana clássica, ok? Alguns seguidores de Jung mais modernos trazem uma interpretação importante para que a gente traga para os tempos atuais, onde hoje as pessoas estão se assumindo em polaridades diferentes, né? Não é só uma questão de uma escolha sexual, mas de viver uma energia. Então, o que nós podemos fazer na hora que nós estamos no consultório, quando você tem uma pessoa, não estou falando de escolha sexual, estou falando de energia. Você às vezes encontra uma mulher que ela é totalmente na sua manifestação masculina. Então, o que nós vamos trabalhar com essa mulher? Nós vamos trabalhar ela como um arquétipo principal
masculino e um arquétipo inconsciente feminino, certo? É como se a ânima dela, ou como se a energia feminina dela fosse deslocada para o inconsciente, deslocada para a ânima, ok? E vice-versa. Quando você tem um homem que se comporta e se sente, né, como uma mulher no seu nível consciente, nós como analistas, nós vamos olhar para esse homem tendo uma energia consciente feminina. Nós vamos trabalhar a nível de consciência com a energia feminina e vamos trabalhar o arquétipo inconsciente da polaridade, né, que nós estamos tratando aqui de feminino e masculino. Nós vamos tratar que dentro desse inconsciente o que nós vamos encontrar então é a energia do ânimos, ok? Por quê? Porque essa é uma leitura que eu acho bastante interessante, porque se algum deslocamento energético aconteceu, se essa pessoa se manifesta a nível consciente com uma energia feminina ou masculina, eu acredito que é isso que nós devamos respeitar. E eu percebo nitidamente dentro da clínica, dentro do meu processo de atendimento, que funciona muito bem dessa forma, quando eu consigo respeitar a energia da predominância no nível da consciência daquela pessoa. O que vocês acharam? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém se surpreendeu? Vocês já sabiam desse conceito do Jung? Vamos trocar uma ideia? Estou aberta aqui para ouvir vocês. Acharam interessante? Gostaram? Se gostaram, coloca aí um foguinho, uma explosão de cabeça, para a gente entender se a gente está caminhando num bom caminho aqui na explicação. Se está ficando claro aquilo que eu queria dizer para vocês. Gente, kombucha é vida, né? Todo dia eu tenho que tomar minha kombuchinha. Senão, eu não tô aqui, não tô de pé, não tô podendo. Meninas, vocês que entraram por agora, que já estão lá no grupo, né, no nosso grupo VIP 360, eu deixei recadinho lá para vocês. Teremos nossa reunião amanhã, às 8 da noite, para eu explicar a metodologia do Cura 360. Para você que já me conhece, que já confia em mim, que está afim de fazer essa jornada de autoconhecimento e ainda por cima terminar o curso com a possibilidade de ser uma terapeuta profissional. Nosso curso já foi homologado na Biblioteca Nacional, já estamos com o selo de toda a metodologia aprovada dentro da ABRAT. E você, terminando esse curso, você pode atuar como profissional na área. É uma formação profissional, tá? Então, não vou ficar falando muito disso aqui, porque quem já sabe, sabe. Quem me conhece, conhece. Semana que vem a gente vai começar a fazer o lançamento para quem ainda não conhece a GEL, para quem ainda não conhece Terapia em Ação. Mas você que conhece, ou você que acabou de entrar aqui e tá afim de saber, pode entrar no grupo que tá na bio. Tá lá o link na bio. É o VIP 360. Você pode entrar e a gente vai dar todas as informações. Amanhã a gente vai estar juntinho às 8 horas da noite. Eu vou passar toda a metodologia do curso, toda a parte pedagógica, para você ver se você se identifica ou não e para pegar uma promoção especial para você que está aqui comigo todo dia no aulão da GEL, ok? Voltando a falar, então, sobre o masculino e o feminino, né? Entendendo, então, essa estrutura psíquica que eu trouxe através da visão da análise junguiana, através desse mapeamento que Jung fez. Deixa eu ver aqui. Há pessoas que podem ser difíceis de fazer essa distinção. Fafá, eu acho que eu nunca tive essa dificuldade. Eu acho que é muito nítido, né? Se a pessoa tem... vamos tentar entender aqui. Todos nós vamos manifestar, eu sou uma pessoa, sou uma mulher e tenho um ânimos que é o meu lado masculino. Normalmente, essa identificação é muito simples porque a própria pessoa também vai te dizer, ela mesma vai dizer como ela se sente, ok? Então ela diz pra você, eu sou uma mulher, eu me sinto bem sendo uma mulher. Ao mesmo tempo em que também eu tenho pacientes que são mulheres no gênero e que dizem, olha, eu me sinto super masculina, eu sinto que eu penso como homem, que eu ajo como homem, né? Que a minha vida, todos os meus gostos, eu gosto de
de futebol, sabe? O meu instinto sexual é muito mais parecido com o instinto de um homem, né? Eu gosto de ir à caça. Então, na própria anamnese, no próprio contato com o paciente, você já percebe essa diferenciação. Quando você não consegue perceber, quando você ainda está no início do trabalho, você vai atuar com aquela pessoa no gênero dela. Então, assim, eu vejo uma mulher, o que eu vejo é uma mulher, então eu vou trabalhar com ela a nível consciente no feminino e vou tentar trazer, né, essa percepção de como funciona o ânimos dela. E aí, no próprio processo de anamnese, quando essa pessoa começa a contar os seus conflitos, você percebe, né, como ela age na hora do conflito. Né, o que surge na hora do conflito, quando ela está interagindo com alguém, com algum parceiro. E também fica muito claro quando a gente traz quem é o parceiro, né? Então, assim, não está ligado com uma questão de gênero nesse sentido, como eu disse, é realmente a energia que a pessoa transmite. Então, com o tempo, com a clínica, com a observação, a gente consegue perceber muito rápido qual é a frequência que aquela pessoa traz, tá? Se ela tem uma frequência... Eu, por exemplo, sou super feminina, mas acho que tenho uma força masculina de ir à luta e uma certa braveza ou bravura. Isso é o seu ânimos. Você é feminina, você é uma mulher, mas você usa a energia masculina, que é o seu ânimos, que está a nível inconsciente, ok? Então, tá dentro desse lugar mais escondido, que é quando a gente chama o nível inconsciente, ok? Mas é um sistema que atua normalmente. Então, você se identifica como mulher, você sente, você tá na interface do feminino, mas na hora de um conflito, na hora de uma situação difícil, a energia que vem emanando de você é o ânimos, ok? É aquilo que eu falei para vocês. Uma mulher, quando se aborrece, ela vai usar o quê, gente? A energia do ânimos, quando ela tá numa situação difícil. E a mulher madura, e nós vamos falar disso, a mulher que amadurece, ela não deixa o ânimos tomar conta do consciente dela. Ela vai usar a energia do ânimos, ela vai usar a energia masculina, ela vai usar a bravura, ela vai usar a fúria masculina, mas ela vai conseguir usar usando o feminino, com consciência. Ela vai ter o filtro do feminino para trazer consciência a essa energia que vem. Então a energia vem, mas ela, a nível consciente, controla a fúria. Ela domina a fúria que vem do inconsciente. Ok? Então, isso é o amadurecimento de uma mulher, de uma psique feminina. É se tornar o quê? Rainha de si mesma. Uma mulher que sabe reinar e que sabe dar ordens e sabe tomar conta de toda a sua potência, mas ela usa isso com o filtro, né, da sua manifestação no mundo, que é o feminino. Mas ela está interagindo com esse masculino que tem nela. Ela deixa esse masculino fluir. Só que ele não sai descontrolado, ele não sai descompensado, ele não sai fazendo estragos. É o equilíbrio, exatamente, Fafá, é o equilíbrio que você está buscando. Então, quando eu vou curando o meu feminino, e lembra que a gente falou da jornada da heroína? Eu curo o feminino para poder encontrar o masculino e curá-lo. Antes de eu passar pela cura do feminino, eu não consigo dar conta desse masculino se ele estiver todo escangalhado. Então, eu primeiro faço a jornada de cura do feminino, o encontro com o meu feminino, o amor pelo meu feminino, o amor pelas heranças femininas que eu recebi, para depois eu conseguir entrar em contato com esse masculino nessa jornada, e aí eu faço a integração em mim, porque é isso que a gente se trata, né? Se trata de integrar num ser humano, né? Ainda que eu tenha um gênero feminino, eu integrar em mim na minha psique a minha energia feminina, que está mais a nível consciente, e a minha energia masculina, que está mais a nível inconsciente. E aí a gente vai trazendo tudo isso à tona num processo de integração, onde eu posso exercer essas duas energias sem me desequilibrar, sem sair do prumo. É disso que a gente está falando. A mesma coisa um homem que é masculino, que se sente masculino,
ok? Mas ele tem uma energia feminina que quando ele entra em dor, toma conta, né? Vai lá e toma conta, aquele arquétipo vem e cega a pessoa, né? Então, a pessoa se fecha, faz drama, se vitimiza, aquele homem, né, dependendo da formação que ele recebeu, manipula, né? Tudo tá ligado como esse masculino foi gerenciado, foi criado, foi projetado. E aí, esse feminino, desculpa. E aí ele vai manifestar nos momentos de dificuldade esse feminino inconsciente, esse feminino descompensado. E esse arquétipo vai e toma conta de todo o consciente, né? A pessoa age sem nem saber por que está agindo assim. A pessoa se fecha sem ao menos saber por que está agindo assim. Por quê? Porque ela está funcionando. Eu vou dar um exemplo muito fácil de você entender, ok? E como funcionam as projeções. Teve um dia que eu estava aqui com meu marido, ok? Nós estávamos conversando aleatoriamente sobre qualquer coisa e ele virou para mim e falou assim: você viu o negócio do Thiago Nigro com a Maíra Cardi? Que absurdo! A mulher que ficou com ele e que não sei o que, e papapá, ficou com 22 milhões. Ele é milionário, ela ajudou ele a fazer esse império. Mas que coisa errada, que absurdo. Com quem que esse homem, que é masculino, estava identificado? Ele estava identificado com o Thiago Nigro? Não. Ele estava identificado com a tal da Camila, que se sacrificou, que fez tudo, que estava ali junto com ele. Como assim, na hora que ele está no auge, ele larga a mulher? Quem está falando nesse lugar, esse lugar de fala, é do feminino do meu marido. Não é o masculino dele. Esse feminino que foi moldado pelas experiências, pelas coisas que ele assistiu, vendo a mãe dele passar. Entende? Então, uma mulher que se sacrificava pela família, que apoiava todo mundo, que morreu de câncer de tanto trabalhar, de tanto fazer. Então, esse é um aspecto do feminino do meu marido, ok? Um aspecto doloroso, sofrido. Tudo tem que ter sofrimento, mas ninguém valorizou essa mulher, entende? Então, naquele momento, eu como analista, eu consegui perceber que quem estava falando comigo era o feminino do meu marido, entende? Não era a psique, né? Não era a parte masculina. E nós somos essas duas coisas, ok? Agora a gente consegue perceber de onde veio da onde? Dessa formação. É como se ele conseguisse trazer para dentro dele toda a dor que essa mãe sofreu, toda a dor que essa mãe viveu, todo o abandono, toda a tristeza, sei lá, ok? Então, quando vem um assunto que mexe, que espelha em algo que faz sentido para ele, vem essa energia inconsciente, toma conta da psique. E você começa a falar, e eu falei, ok, tá, tudo bem. Ele, não, mas você não tá entendendo. Ele começou a discutir comigo, ele não estava discutindo comigo. Ele estava trazendo para o mundo a dor desse arquétipo, a dor dessa ânima. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Ao mesmo tempo, vou trazer o meu exemplo. Quando alguma coisa sai fora do lugar, as coisas não acontecem como eu gostaria, quando eu peço alguma coisa para ele que ele não faz, ou que a coisa não funciona, ou que deu errado, a primeira coisa que acontece é vir a energia do ânimo, dizer, tá vendo? Eu não posso confiar em ninguém, porque eu tenho que viver minha vida sozinha mesmo, porque se não for eu, ninguém faz nada, porque isso, porque aquilo. E vem aquele ânimos, aquela energia masculina, de dizer, né? Sou eu que sou a forte, eu que sou isso, eu que posso, o meu pau é o maior do mundo, eu que sou a fodona, ok? E essa energia, ela cega a gente não consegue fazer uma análise precisa do que realmente está acontecendo, porque nós somos dominados por essas energias arquetípicas, ok? Então, gente, é muito importante a gente compreender isso, para que a gente possa compreender o feminino e o masculino.
Se a gente não compreende isso, a gente não compreende o feminino que habita em nós. Nós não compreendemos o masculino que habita em nós. E nós não compreendemos essa mesma composição no outro, naquele com o qual nós nos relacionamos. Então, muitos conflitos que você vive dentro da sua casa, ou com o seu namorado, ou com a sua namorada, não importa, estão relacionados com essa dor inconsciente que está ligada a esse arquétipo que foi construído durante a sua infância, no seu relacionamento com o seu pai, no seu relacionamento com a sua mãe, ok? Então é muito importante a gente saber diferenciar isso para a gente poder caminhar. Tanto que, gente, lá no Cura 360, a gente tem um protocolo de atendimento para entender como é o nosso lado feminino, como é o nosso lado masculino e como a gente trabalha para fazer a integração dessas duas partes em nós. Esse é um dos protocolos, por isso que eu digo que o nosso método tem essa diferença, que é a gente, além de trabalhar com as energias em si, a gente dá consciência para as energias que habitam em nós, para essas, né, dentro da linguagem junguiana, arquétipos, né? Dentro da linguagem mais espiritual, mais apométrica, né, subpersonalidades. Apesar de que Jung fala disso também, ok? Fala bastante dessa energia de subpersonalidade. Então, tudo isso, toda essa conexão, você vai ter lá dentro do Cura 360. Você vai entender como isso funciona energeticamente, como isso funciona a nível espiritual e também vai entender como isso funciona a nível psíquico e como a gente pode caminhar, né, com essas ferramentas, tanto analíticas, tanto as ferramentas comportamentais, como as ferramentas energéticas, ok? E usando também o nosso corpo, porque também nós vamos falar sobre psicologia corporal, né, e sobre formação de caráter e como isso afeta, inclusive, as formas do nosso próprio corpo, certo? Então, é muito importante que você comece a ter essa noção bem distinta, né, de como funcionam esses elementos da nossa psique e como a gente vai ter que lidar, de certas formas, com partes conscientes e inconscientes dos nossos mecanismos psicológicos, certo? E aí, outra coisa muito interessante que eu queria falar com você. O que é arquétipo? A gente falou disso aqui, né? Eu falei em um videozinho rápido. O arquétipo, então, são todas essas representações inconscientes que a gente tem sobre o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é um ancião, o que é um rei, né? O que é a morte, o que é a vida, o que é a ressurreição. Né? Então, todos esses arquétipos, eles são coisas inconscientes, mas simbólicas, com significado dentro do nosso inconsciente. Por isso que todo mundo nasce já com aquela sensação de que ser mãe é assim assado, cozido, ensopado. Ser pai também. A gente já tem essa ideia. E se você parar para pensar, o arquétipo, ele basicamente não muda. Ele tem alguns ajustes na linha do tempo, mas se você pensar no arquétipo da mãe há 2000 anos atrás, o arquétipo da mãe de 2000 anos atrás, ele funciona basicamente do mesmo jeito que hoje, né? Há 5000 anos atrás e hoje. Então, os arquétipos são símbolos com muita força, né? Que estão dentro do nosso inconsciente, que tem uma jornada, né? E por isso é tão importante que a gente não se identifique com arquétipos, porque os arquétipos trazem uma força que ela é muitas vezes maior do que a nossa estrutura egóica, do que a nossa persona pode suportar. Então, eu já dei esse aviso a vocês, mas digo mais uma vez, quando Jung traz essa leitura dos arquétipos, e os arquétipos não existem a partir de Jung, mas os arquétipos existem há milhares e milhares e milhares de anos e vem sendo estudado muito antes da Grécia Antiga, e enfim, os arquétipos fazem praticamente parte, né, do momento em que o homem passa a ter uma consciência sobre si e sobre o mundo. É como se fosse um software, um programa que foi instalado de símbolos e sinais dentro da humanidade para que a gente tivesse esses códigos para poder se relacionar, para poder entender o mundo. Porém,
Existem programações que são ótimas, excelentes, existem programações não tão boas assim. E toda vez que você se deixa dominar por um arquétipo, né, você está entregando algum nível de consciência a algo que é coletivo, a algo que é inconsciente, a algo que existe por si só. É uma energia que existe há tantos anos, que se perpetua na humanidade há tanto tempo, que ela é basicamente uma energia autônoma, não necessariamente uma memória vivida sua. Mas esse arquétipo, então, ele vai funcionar, né, como parte da interação sua com o inconsciente coletivo. E quando você vai ver esses cursinhos aí, descubra o seu arquétipo, ative tal arquétipo. Gente, fujam disso. Ativar arquétipo vai fazer você aprisionar a sua mente consciente, né, em ações mecânicas. Você fala assim, por que eu estou agindo assim? Você está agindo sobre a força do arquétipo, ok? Por isso que nós precisamos fazer a integração dessas partes, por isso que nós precisamos entender, por exemplo, como é que funciona, inclusive, a nossa ânima e o nosso ânimos, porque eles não podem ter uma energia tão forte que passem a dominar a nossa consciência. Então, a consciência, ela perpassa pela integração de forças, pela integração de energias psíquicas, mas quem controla, né, como uma membrana, a entrada e a saída dessas energias e a manifestação do mundo é a sua consciência, a sua personalidade atual, que faz esse controle para que o seu ego fique estruturado, né, para que você não desestruture esse ego e ele possa ser saudável e a sua persona possa então fazer essas interações no meio social, sem que você fique dominado por nenhum tipo de energia psíquica. Portanto, meus amores, não façam, né, nenhum tipo de ativação arquetípica. Isso não é saudável, isso não é recomendado, isso pode trazer muitos danos psicológicos, psíquicos para você. Ok? Então, meus amores, hoje eu acho que eu vou... Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos lá para perguntinhas. Eu também hoje quero tirar uma cartinha. Tem tanto tempo que a gente não tira cartinhas, não é? Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui o baralho. Vamos ver o que vem. Mas eu queria saber se você tem alguma pergunta para mim. Vamos lá. Hoje eu vou abrir o oráculo da mulher, o oráculo feminino. Pra gente começar a semana assim, não é? Falando de coisas interessantes. Então vamos lá. Gente, vocês estão muito quietos. Tô ficando... Jesus. Os alunos já sabem tudo. Eu tô repetindo conteúdo, é isso, gente? Tá repetitivo, fala pra mim. Me conta. Vamos lá. Vamos tirar uma carta. Terapeuta fazendo drama. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Tenho aqui 16 cartas, eu vou escolher a carta número 7. Essa carta já saiu pra gente algumas vezes e eu gosto dela. É uma carta que tá caindo muito bem pro nosso início de semana, que diz despertar. Tá aqui. Eu amo essa carta, gente, porque olha, vamos falar de simbologia, né? Despertar é uma mulher com a sua perna aberta e onde está o buquê de flores, né? Bem aqui na entrada
dos seus órgãos genitais. O que isso simbolicamente significa, né? Significa o que? Essa mulher se abrindo para a vida, para experimentar, para deixar a sua energia sexual fluir, para deixar com que a criatividade, a alegria, né, de viver venha. Você vê que ela está com um rostinho muito triste, né? É como se ela achasse que não houvesse muito sentido, né? Então, aqui, olha, muito legal, diz: como flores, cobria a matéria radiosa da vulva, onde um botão de rosa úmido e discreto espera, inquieta a floração. Um espanto, aguardar a força de um amor por chegar, enquanto tremores ocultos, punções subterrâneas, conferem um brilho vivo e audaz às moléculas do corpo macio e estival. Um espanto atravessa o ar, cambaleante de expectativas, ante os membros desnudos e as misteriosas flores guardiãs de manhãs incertas. Promessas várias, entrecruzadas, cantam destinos no sonho azulado da mulher por ser. Olha que interessante, né? Tá aqui falando desse despertar da mulher por ser. Eu sinto já em mim a necessidade de uma mudança. Eu sinto uma força de algo que está para chegar. É como se uma leve excitação, como se o corpo pudesse estar ali despertando, mas ainda não aconteceu, não é? Então ela está ali, aguardando, sentindo aquela expectativa no ar. Promessas várias, entrecruzadas, cantam destinos no sonho azulado da mulher por ser. Desculpa. Acende-se a chama. Fogos baixos guardam os horizontes dos anseios, cânticos atávicos, trazem mantras musicais à flor da pele cantante. Guarda-te como flores, deixa que rosas montem proteções ao teu corpo, templo sagrado através do qual viverás as experiências da carne. Que os sentidos e o espírito se unam num nó sinergético ao transpor o portal que a sexualidade abre. Presta atenção, gente. Guarda-te como flores. Deixa que as rosas montem proteção no seu corpo. Templo sagrado através do qual viverás as experiências da carne. Que os sentidos e o espírito se unam num nó sinergético. Que os sentidos, o sentir, e o espírito se unam num nó sinergético ao transpor o portal que a sexualidade abre. Gente, isso é cura 360. É disso que a gente vai falar. Exatamente desse encontro, né, entre os sentidos e o espírito. As minhas alunas do Bússola estão trabalhando muito sobre essa questão do ser, que está conectado ao sentir. Quanto mais eu sinto, mais eu sou. Quanto mais eu me permito sentir, né, mais o meu espírito pode se manifestar na Terra, ok? Tudo isso, né, ao transpor o portal que a sexualidade abre, através da nossa Kundalini, através da energia do Ki, do Prana, a nossa energia vital, nós chegamos nesse lugar. Guarda-te da libertinagem, ancora a ardência do teu florescimento na liberdade, do amor sem esquemas. Tocarás por fugídios momentos, fusão e transcendência, a poética e elusiva aragem da complementariedade. E complementariedade. O que está dizendo aqui no fim? Dizendo o seguinte: a energia sexual é uma energia poderosa. Não é uma energia para você vulgarizar. Não é uma energia para você usar de forma instintiva apenas, ok? Então vamos entender como que isso se dá. Quando a gente vê um batalhão de jovens indo a um baile funk, usando essa energia da carne, né, ali para cometerem atos libidinosos, as pessoas umas transando aleatoriamente com as outras, toda essa energia está sendo usada no instinto, está sendo usada como se fossem animais. Essa energia é a energia de Deus em você, é a energia da criação.
é a energia de transformação, é a energia da transmutação. Então eu tanto posso usar ela, né, como um sentido de libertinagem, né, e aí trazendo então esse sentido do quê? Do florescimento da liberdade, do amor sem esquemas. E o que é o amor sem esquemas? O que é a liberdade do amor sem esquemas? É esse amor que te une com o divino, esse amor que te une com a espiritualidade. É quando você ganha consciência através da utilização da energia do seu corpo, né? Então, o que é essa energia da sexualidade? Gente, olha que interessante, a gente está falando hoje aqui de masculino e de feminino. O que contém dentro da nossa energia vital, né? O que está na nossa energia kundalínica? A energia feminina e a energia masculina, que é simbolizada por duas cobras, né, que se entrelaçam dentro da nossa coluna e que fazem a ascensão da consciência. Gente, tudo isso está atrelado. Tudo isso é aquilo que a gente vai tratar dentro do Cura 360. Como eu me torno uma pessoa mais consciente. Eu me torno uma pessoa mais consciente quando eu uso tudo aquilo que a Terra me dá. Toda a energia da vida, da potência, da sexualidade, do prazer, da alegria de estar aqui. Mas eu uso isso sem libertinagem. Eu uso para construção, para o ganho da unicidade, para que a minha consciência possa se elevar, para que eu possa ter uma epifania espiritual, né? Então, o sexo, ele é extremamente espiritual. A energia do prazer é extremamente espiritual. Depende se eu vou usar, de que forma eu vou usar. Se eu usar essa energia, que é uma energia para consciência, para a transmutação de todas as minhas partes que precisam ainda serem acolhidas, compreendidas, saírem da dor, né? Se eu uso essa energia para fazer esse trabalho de consciência, de limpeza de subpersonalidade, de limpeza psíquica, de integração, para que o meu self possa então se manifestar, que é a minha essência, né? Numa forma muito simples, self é a nossa essência, para que essa essência possa se manifestar. Se eu não uso essa energia sexual, que é como se fosse uma hidrelétrica, uma turbina de energia que existe no nosso corpo, se eu não uso ela para edificar, se eu não uso essa energia, né, de uma forma espiritual, vivendo completamente, sentindo todo o prazer, fazendo com que essa energia circule no meu corpo, desfazendo, desfacelando traumas, nódulos, doenças, né? Tudo aquilo que está no nosso corpo de doença já é a manifestação profunda de algo não digerido na minha psique, uma dor que eu não dei conta. A energia sexual, a sua sexualidade, existe como fonte de energia limpa para você limpar os esquemas dolorosos, para você atualizar o seu software psíquico, para você integrar todas essas partes e ser um ser consciencial, de consciência elevada, e não um ser instintivo que está o tempo todo na sobrevivência, no prazerzinho rápido, nas coisas do agora. Isso é coisa de gente imatura espiritualmente, que não sabe usar a energia do corpo, usar a energia da sua sexualidade para se tornar um ser uno, um ser espiritual, um ser que caminha de volta para casa, que é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo? Voltando para casa, voltando para o lugar de origem, passando pela experiência e retornando ao Pai, retornando à grande força cósmica, retornando ao grande ser divino, a mônada original. Eu não sei o nome que você vai dar. Eu só sei que tem o seguinte, gente. Começamos muito bem. Eu agradeço a espiritualidade, agradeço a sua energia para que a gente tenha tirado essa carta para complementar esse assunto que nós falamos aqui, né, sobre a ânima e o ânimos e como nós vamos começar a enxergar de forma diferente a nossa própria relação afetivo-íntima, a nossa própria relação com a gente, né, quando a gente sentir que vem um arquétipo tomando conta da nossa consciência, fazendo com que a gente tenha ações, né, que nós não estávamos esperando, né, a partir desse momento, quando você começa a ganhar consciência, dizer assim, peraí, isso aqui não está vindo da minha consciência, isso aqui está vindo do meu inconsciente. O que eu preciso entender sobre essa energia para transmutar, para transformar, né? Então esse é o convite que a gente faz. Segura que essa semana vai ser intensa, uma semana
que a gente vai trabalhar e vai se curar aqui juntos, tá bem? Porque assim é o Terapia em Ação. Eu não consigo trazer para vocês só teoria. A gente também vai trabalhar essa semana para ajudar nesse processo de integração do feminino e masculino. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês, meus amores, meus queridos. Que vocês tenham, então, uma semana abençoada. Um beijo e até amanhã.